Olá e sejam bem-vindos para esse vídeo. E nesse vídeo aqui eu quero mostrar esse deck de tarô aqui que eu já tenho faz um tempo. Eu fiz um vídeo, um tempinho atrás, mostrando a minha coleção completa. E eu falei que eu ia mostrar, né, eles individualmente, passar pelas cartas. E hoje é a vez desse daqui. Eu gosto de fazer esses vídeos porque, na verdade, eu gosto de assistir esses vídeos também. É uma forma de você ver como é o tarô completo, todas as cartas, ver se você gosta dele mesmo antes de você adquirir. E nem sempre na página de compra você tem imagem suficiente para fazer sua decisão. Às vezes você não tem lá algumas fotos chaves de cartas que você gosta muito e você quer ver como é que elas são. Então, por isso que eu vou fazer esse vídeo aqui com os tarôs e decks da minha coleção. Vamos começar aqui com esse que se chama Divine Feminine. Ele é da empresa chamada de Cocorina. E, se eu não me engano, é um casal. A Cocorina, ou a mulher, né, que faz a ilustração e tudo, ela trabalha junto com o marido na empresa e tal, mas é basicamente o nome dela que vai nas coisas. Mas eu não sei se é exatamente o nome dela, não, tá? Eu acho que é só o nome da empresa aqui, mas eu conheço por Cocorina. E tem duas versões desse deck. Tem a versão noturna e a versão... Eu não sei se eles chamam de diurna ou se tem outro nome diferente, mas essa versão noturna são as cartas pretas, vocês vão ver quando a gente abrir, e tem uma versão que é o total oposto. A carta é toda branca e o desenho é preto. Vocês vão ver quando a gente olhar aqui. Vem o deck nessa caixinha aqui, eu vou mostrar um pouco mais dela daqui a pouco, e vem o livrinho também guia. O meu tá aqui encapado numa proteção de plástico porque eu preferi para dar uma conservada na capa. É uma capa, não é uma capa assim super mole, mas também não é uma capa dura. Eu tenho aqui um marcador de página. E aí o livro, ele é todo assim, ó, você tem... E esse aqui é o formato da carta, né? No formato noturno. No formato diurno é o contrário. Tudo que você tá vendo preto aqui é branco e os desenhos, eles são escuros, são com um preto, né? Então é meio que invertido, apesar daqui ser amarelo em vez de ser branco. Mas aí o livro você tem aqui a imagem da carta, né, nome, e aqui você tem palavras-chave e uma descrição. Tem uma frase geral sobre a carta, né, meio que uma frase descrevendo a carta, e uma descrição geral do significado e tudo. Não tem reversos aqui. Eu não me importo com não ter reversos, porque eu não leio reversos, mas apesar de não ter especificado, assim, o reverso, né, ou significado reverso, ou palavras-chave reversas, meio que no texto aqui, ele dá uns significados de quando a energia tá, tipo, no negativo, ou na sombra, ou coisa do tipo, que seria basicamente um reverso. E aí, ó, todas as cartas são assim, né? Então, começa com os maiores e depois vai para os menores. E aí tem um pouquinho da história do tarô no começo, é todo em inglês, tá? Não tem português desse livro. E aqui, só para você ter uma noção do conteúdo do livro, ó, tem uma introdução, história do tarô, um pouco sobre tomar conta do seu tarô, preparar o seu tarô, algumas tiragens, e aí tudo sobre as cartas aqui. Então, você tem exatamente as páginas que tem cada uma. E aí começa o livro, tá? Então, é isso o livro. Vou deixar ele aqui de lado, no cantinho, porque a gente vai focar mesmo aqui no deck. Ele vem assim mesmo, tá? Eu guardei essa fita, tá até um pouquinho gasta aqui, mas ele vem com essa proteção e esse selo, e eu guardo porque eu acho bonitinho. Então, quando eu não tô usando o deck, ele fica guardadinho aqui no canto. Você pode ver que eu uso bastante esse deck, em que a caixa realmente tá fazendo o trabalho dela de proteger, ó. Você pode ver que o dourado, ele tá até se desgastando, o que é normal, né, quando você tá usando um deck. Então, quer dizer que a caixa tá fazendo o trabalho dela de proteger. É uma caixa, ó, dura, bem resistente, é muito boa, dá pra você carregar na bolsa tranquilamente, sem se preocupar com o deck ficar danificado, as cartas serem danificadas, e justamente esse é o motivo, né, do meu tá meio que desfazendo o dourado da caixa, porque eu realmente carreguei ele por muito tempo. E aqui estão as cartas, essas são as costas dela. Tem um padrão aqui, que se eu não me engano, a própria artista que pintou, fotografou, transformou aí nesse padrão do fundo da carta, né? E o símbolozinho padrão aqui do deck no meio.
Eu confesso que eu gostaria que isso aqui fosse o fundo da carta, mas eu acho esse aqui também muito bonito. Na verdade, eu acho que estrategicamente é melhor esse daqui do que o dourado, porque você pode ver que esse aqui não é dourado, que eu acho que o dourado desgastaria muito rápido aqui de você usar as cartas. Mas vamos lá, vou tirar aqui e vou deixar a caixa aqui no cantinho. Ele não tá em ordem, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar ele em ordem e volto pra gravar, porque eu acho que vai ser mais produtivo. Pronto, ordenei e já aproximei aqui a câmera pra gente ver as cartas mais de perto. Então, as cartas, né? Aqui a gente tá com o louco primeiro. E elas têm essas bordas aqui, simples. Só que elas são douradas. Se eu botar a luz, talvez dê pra você ver um pouquinho. São bordas douradas, tá? E, em geral, as cartas também têm alguns detalhes dourados. Às vezes pode ser nas estrelinhas. Nesse caso aqui, ó, é nessa meio que uma luminária. Pode ser interpretado como né, aquela mochilinha que o louco costuma carregar. Mas aqui dá mais uma intenção de que é uma luminária que ela tá carregando e tal. O número, né, e o nome também são dourados. E aí sempre tem algum detalhezinho, dependendo da carta, em lugares diferentes, de dourado na carta. Então, aqui, ó. O louco. Eu não vou comentar em todas as cartas, algumas eu vou comentar um pouco, porque elas meio que justificam o porquê de eu ter adquirido esse deck. Eu amo todas as cartas, nesse deck em particular eu acho todas elas lindas, tá? O mago. Eu adoro muito quando o mago é representado com a figura feminina. Eu gosto pra caramba. Que é o caso aqui, ó. Tem o dourado no infinito, nesse caso. E tem alguns pontinhos de estrelas que também são douradas. A sacerdotisa tem essa bolinha de energia aqui. Os olhos dela, ó, só o terceiro olho que meio que tá aberto. Também acho muito legal esse aqui. A imperatriz, lindíssima. Tem uma lua aqui, ó, no cabelo dela. Tá segurando uma romã. O imperador, também a lua aqui e também dourada, só que apesar de ser uma figura feminina, você pode ver que tem traços de uma personalidade, do que a gente associa, né, a uma personalidade masculina, a energia masculina, né? O cabelo dela tá muito mais composto, preso totalmente. E isso é legal também, apesar de ser um deck totalmente feminino, ele incorporou, né, a artista incorporou as energias masculinas, mesmo sendo um deck completamente feminino. Esse aqui, o Hierofante. Então, o halo aqui dele, a auréola, ela é dourada, tem uns detalhes dourados aqui e em alguns pontinhos de estrela. Eu amo essa carta dos amantes. Ela é muito linda. Assim, é uma das minhas cartas de amantes mais, dos enamorados, né? Mais bonitas. Eu tô acostumada com os nomes em inglês, tá? Então, se eu falar um nome aqui em português e não for exatamente o nome que realmente é na carta em português, é por conta disso, que eu não tô acostumada com as traduções. Carro. Também, ó. É um unicórnio, ó. Adoro isso. A força. E tem nudez nesse deck, mas é uma nudez, não é uma nudez vulgar, sabe? Eu acho muito bonito a forma como foi explorada a nudez nesse deck. O eremita. Essa roda da fortuna também é muito bonita. Por conta dos detalhes e tal. Você tem dourado aqui nessas bolinhas dos signos. Que na verdade não são signos, né? Ele botou uns símbolos diferentes aqui. A justiça.
E esse vídeo não é muito pra comentar, tipo, na interpretação das cartas e tudo, mas eu gosto muito nesse deck de prestar atenção nas posições, pra onde elas estão elevando o braço, né, da onde elas estão tirando, tipo, a energia, a sabedoria pra aquela carta. No caso aqui, ó, a espada tá na mão dela, tá segura, tá pronta, mas tá pra baixo, tipo assim, ela não vai usar se não for de fato necessário. Eu acho muito legal fazer essas interpretações. E a coroazinha dela que é brilhante também, dourada. O dependurado. Muito legal que é o cabelo dela que tá, tipo, mantendo ela pendurada. Meio que, tipo, prendendo, mas não exatamente prendendo ela ali. Carta da Morte. Adoro. Por que eu adoro essa carta da morte em particular, em relação a outras cartas da morte? Não que uma carta com uma imagem mais tradicional, que é aquele cavaleiro da morte, né, no cavalo e tal, o esqueleto e tudo, não que eu não goste dela. Eu gosto muito da carta da morte. Mas eu gosto dessa em particular porque eu não gosto da nossa associação, pelo menos a ocidental. E aqui no Brasil a gente tem muita essa associação do negativo na morte. Então, é uma energia muito carregada. Eu entendo toda a questão cultural, social, de que a morte de alguém querido e tal, aquela tristeza e tudo, mas eu acho muito carregado, eu acho muito pesado, eu não gosto disso, me faz mal. E isso aqui ela pegou, me lembra, né? Pelo menos não sei se foi essa a intenção dela, mas me lembra aquelas máscaras do Dia dos Mortos na cultura mexicana, em que eles fazem uma celebração para aqueles que já se foram. Então é para celebrar o que eles foram durante vida, né? É uma coisa mais, apesar de estar celebrando, né, alguém que já foi e você meio que tá triste por essa pessoa ter ido, mas é uma celebração de tudo de bom que aquela pessoa foi, memorizando aquela pessoa. Então eu gosto muito disso, associado à morte. A temperança, né, meio que controlando aqui as águas de uma forma não natural, mas né, fazendo o equilíbrio aqui do treco. Esse diabo é muito lindo também, uma coisa meio Triluna, meio Hecate, se você tem alguma devoção. Eu não tenho, mas eu amo muito a figura dela. A torre. Muito legal também. A estrela. A lua. O sol. Essa aqui talvez seja uma em que eu tive que fazer uma exceção. Isso é uma coisa minha, tá? Não tem nada de errado, mas é uma coisa que eu tenho. Eu não gosto de maternidade. Referências à maternidade, à gravidez. E nesse caso aqui, né, tem o bebezinho com ela e tal. Eu não gosto desse tipo de coisa, é uma coisa minha. Eu não gosto desse tipo de simbologia. Eu entendo que tem muitas cartas que fazem referência a isso, que esse treco existe e que, tipo, é parte né, da vida, da representação das coisas. Eu não gosto. Então, eu sempre prefiro ir para decks que não tenham representações maternas. Mas eu abri uma exceção para esse aqui e não me incomoda tanto essa representação materna aqui. O julgamento. E o mundo, né? Ela tá carregando aqui esse aro. E bem numa posição de, tipo, ela tá fazendo girar. Tipo, continua girando. Aí a gente vem para o naipe de paus. Tem algumas cartas que são bem tradicionais. Ele é bem baseado no Rider-Waite-Smith. Então, você vai ver muita da simbologia. Não é super igual, não é super, tipo, replicando a imagem do Rider-Waite-Smith, mas você consegue ver os símbolos principais e muito da simbologia. Então, se você estudou por esse sistema, ou está estudando por esse sistema, esse deck pode ajudar. Ele não é extremamente igual, mas ele tem as referências. O 2, o 3, o 4, elas estão celebrando aqui juntas. O 5, esse 5 é bem diferente, né? Do que a gente chama tradicional.
Nesse aqui, meio que o conflito da carta é meio que um conflito interno, é um conflito dela. Então, não tem outras personagens aqui, outras pessoas meio que disputando alguma coisa com ela. É ela consigo mesma aqui, é ela com o interior dela. E isso eu acho muito legal. Por isso que eu usei muito esse deck, e uso muito ainda, né? Eu tenho outros agora que eu tô usando mais ultimamente, mas eu sempre volto pra ele quando é alguma coisa muito íntima minha, muito personal minha, porque eu sinto que esse é um deck que eu sinto ele é bem solitário, não no sentido ruim, mas no sentido de ele é pra você trabalhar com você, sabe? Eu já li pra outras pessoas e tal, mas eu sinto que ele é tipo um deck de mim pra mim, basicamente. O 6, então ela meio que tipo tá chegando como se tivesse nessa varinha aqui, né, nesse cetro. E ela tá chegando, tipo, vitoriosa nele. O 7, então, bem parecido com o tradicional, né? Ela meio que defendendo as coisas. O 8, e aí, em vez de deixar só o tradicional, que eram as varinhas, ele colocou a figura dela aí entre elas. Então, tem algumas pela frente, algumas de trás, e elas estão se movendo em direções diferentes. Então, tem um movimento aqui, implícito. E o 9. O 10. Ele não mostra muito como eu diria, né, a problemática do tipo da sobrecarga, mas ele mostra a questão da responsabilidade. Tipo, ela tá carregando muita coisa, é responsabilidade dela. Provavelmente é pesado, provavelmente é difícil, mas ela tá serena, ela tá seguindo com a responsabilidade que ela tem. Aí, ó, o pajem, o cavaleiro. Tem muitas bruxinhas nesse deck. A rainha, com uma leoa lindíssima. E o rei, com o leão. Então, figuras femininas, né? Mas tem sempre alguma menção à energia masculina nas cartas que tem uma energia masculina muito forte. Aí agora a gente vem para copas. Lindíssima carta. Elas são sereias, também tem sereias nesse deck, não são em todas as cartas do naipe de copas, mas elas aparecem. 3. O 4. Super descansando, refletindo. O 5. A outra sereia, dá pra ver, ó, na expressão dela, que ela não está bem, não está se sentindo bem. O 6 é uma menina, meio que dá a impressão de que ela tá sonhando, né? As coisas estão acontecendo ao redor da mente dela. O 7, e aí, tipo, ela mesma é uma das opções. Tipo, você pode se escolher. O 8. O que eu acho legal desse 8 é, ela tá indo embora, né? Ela meio que tá, tipo, deixando coisas pra trás e indo no caminho dela, mas ela tá carregando os copinhos com ela, né? Meio que carregando a experiência. Isso eu gosto bastante nessa carta também. O 9, super serena, super satisfeita. E o 10. Geralmente o 10 é a familhinha, né? Como eu falei, eu não gosto muito da ideia de maternidade, então isso aqui pra mim, maravilhoso. Ela está celebrando, ela tá sozinha, mas ela tá celebrando, ela tá feliz, ela tá ótima, ela tá completa. Pajem, sereiazinha, a gente tem um peixinho aqui, e ela tá se banhando nas águas do copo, né? Ela não tá só observando, ela tá vivendo aquilo. O cavaleiro, a rainha e o rei. O rei me dá uma vibe muito Capricórnio aqui, eu adoro porque é o meu signo. E aí a gente vem para espadas. Os as são bem tradicionais, né? Ou tem muita referência ao tradicional. O 2. O 3. O que é que eu gosto desse 3? O 3 é uma carta também que me persegue. e eu gosto muito dela porque eu entendo ela, né? Quando ela aparece pra mim, eu sei o que ela tá conversando comigo. Mas o que eu gosto desse 3 é que ela mesma tá colocando uma das espadas. Então, tipo assim, a sua responsabilidade no meio dessa
situação inteira. E eu acho isso muito massa. O 4. O 5. O 6. Né? E ela tá, tipo, meio que viajando na nuvenzinha, né? Em vez de ser um barquinho. O 7. O 8. O 9. Eu adoro que as espadas, elas estão vindo aqui, ó, em direção a, tipo, meio que a mente dela, né? Estão meio que convergindo pra essa região. O 10. O pajem. Cavaleiro, né? Mais bruxinhas aparecendo. A rainha. E o rei. E aí a gente vem para os pentáculos. Lindo, guys. O 2. Ela tá meio que flutuando. Eu lembro que a primeira vez que eu olhei, parecia que isso aqui... Ela tava meio que, tipo... Vamos dizer assim, surfando, como se fosse aqueles monociclos, sabe? Eu achei isso muito legal, né? Em relação ao equilíbrio. Mas não, ela tá só meio que flutuando aqui, mas... Eu sempre vejo isso quando eu olho pra essa carta. E aí, ó, o detalhezinho aqui da linha do infinito, né? Bem suave. O 3, né? Essas duas meio que ajudando essa aqui a subir, a crescer. Elas estão trabalhando juntas em prol dessa do meio, né? Então, por isso que eu falei, é um deck que tem muito essa de ser super pessoal, super solitário, porque ele meio que tem a figura central, como se você estivesse trabalhando e aí o resto tá trabalhando pra você ou mostrando a situação pra você. Eu acho isso muito legal nesse deck. O 4. O que eu gosto muito desse 4 é... Ele faz referência, né, à questão de, tipo, de você se prender as moedinhas aqui e tal, segurar elas e tal. Mas ela tá super serena, ela tá super tranquila. É meio que como se ela estivesse acumulando, sim, mas ela tem noção do que tá fazendo e... Dependendo aí da situação, você pode interpretar que, tá tudo bem, eu tô construindo isso aqui pra mim. O 5... né, do lado de fora aqui da construçãozinha, meio que numa posição, né, de sofrimento, um pouco de dor, talvez. O 6. O 7, com todas as coisas crescendo ao redor dela. O 8, eu amo esse 8. Eu não sou assim, na vida real, né, vamos dizer, eu não sou uma fã de aranhas, tá? Não quero ver, tipo assim, no canto do meu quarto. Mas eu adoro aranhas, a simbologia da aranha. Eu amo aranhas. E eu achei isso muito lindo. E pro 8 faz muito sentido aqui, né? Da questão do trabalho, da aranha tecendo sempre a teia. E se der ruim, ela volta e tece de novo. Eu adorei. O 9. O 10, né? Um pouco mais de maternidade aqui, mas também bem tranquilo. Deixei passar. O pajem. O cavaleiro, mais uma bruxinha. A rainha. Com as lebres. Super serena, super focada. E o rei. Aqui, né? Tudo florescendo, pura riqueza, um controle maravilhoso. Então, esse daqui foi o deck do Divino Feminino e um pouquinho do meu take em algumas cartas. Vamos trazê-lo de volta pra cá. Bota aqui. Eu gosto de botar meu deck pra baixo. E esse deck aqui, antes de eu fechar, né? A carta dele é muito resistente, é muito boa, tá? Ela parece super fininha, mas ela é muito, muito resistente, muito boa. É muito tranquilo de misturar
qualquer que for a mistura que você vai fazendo. Só tem cuidado, né? Porque a lateral é dourada dele, que eu não sei se eu mostrei no início, mas ele tem, ó, uma lateral dourada, lindíssima. E aí, dependendo de qual for a mistura, né, o embaralhamento que você for fazer, pode danificar essa lateral, mas ele é muito gostoso de misturar. E é isso, espero que vocês tenham curtido. Depois vai ter mais vídeo com mais dos meus decks. E comentem aqui embaixo o que é que vocês acharam desse deck. Eu vou colocar link pra eles, tá? Eu adquiri via Pavão Branco, mas eu acho que não tá no estoque deles, pelo menos não ainda. Talvez eles tragam de novo. E também tem o site internacional, né, da criadora mesmo, da Cocorina, de onde vocês podem pegar, mas aí tem que pagar as taxas de importação, aquela coisa toda. Mas eu vou colocar os links aqui embaixo pra você poder dar uma olhada. Espero ver vocês no próximo vídeo. Lembra de deixar o like e comenta qualquer pergunta que você tiver. Tchau, tchau.